pega. Pai, vamos lá dentro. Ali, vendo uma. Tá vendo uma aqui? Tá vendo uma? Tá vendo pintinho? Pintinho aí? Tá ali, na gaiolinha. Mas agora tocou. Onde tá a galinha? Onde tá a galinha? A galinha tá lá fora. Galinha deles? Onde tá a galinha deles? A galinha deles? Onde tá a galinha deles? Onde... Ontem o serviço terminou, já era 9 horas da noite. Terminou não, né? Parou. A gente dormiu. Aí agora hoje eu vou acender o fogão a lenha. Ele vedou, né? Não vazou água. Agora resta saber se aquela mangueira realmente vai resistir à caloria do fogão. Estamos confiantes que vai. Já fiz uma massinha aqui com argamassa, cimento, para mim tapar ali, fazer o acabamento da chaminé. E eu tenho que fazer também um chapéuzinho aí para quando der chuva não cair chuva dentro do fogão. É isso que nós vamos fazer agora. Nosso antigo defumador está despedaçado aqui. Talvez ele vai virar lenha. Se eu soubesse que ia funcionar tão bem, eu tinha, sinceramente, já começado com a alvenaria direto. Mas eu não tinha como saber, então eu preferi pagar o preço e testar de uma maneira portátil, porque se não funcionasse, eu arrancava ele fora e colocava a chaminé direto. Como está calor, a gente acabou ficando esses 2 dias aqui sem acender o fogão a lenha, porque eu não consegui ainda fazer a porta do defumador, mas vou fazer agora. Como essa gradinha aqui, que era da nossa churrasqueira rústica, coube aqui dentro direitinho, eu vou fazer um suportezinho, vou colocar ela, porque aí a gente pode colocar algumas coisas para a gente defumar em cima da gradinha e pode pendurar por baixo dela também os ganchinhos que eu já comprei. Vamos lá. Se você está curtindo o nosso conteúdo, se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, se inscreva, ajude o nosso canal. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritas. E se você se inscrever, vai ajudar a impulsionar o nosso canal aí, nosso conteúdo chegar para mais gente e animar a gente a continuar gravando aí.
fazendo fogão lá fora. Hã? Lá fora. Uhum. Ei, Tá aí o defumador 2.0. Agora eu fiz esse suporte aqui. Aí eu coloco as coisas para defumar aqui em cima. Fiz esse batentezinho aí pra porta. Um pouco de madeira, um pouco de metalão, era o que eu tinha. Aí aqui eu tanto posso colocar as carnes aqui em cima, quanto pendurar no ganchinho aqui, pelo menos esse do meio que é mais forte, né? E a porta, agora falta fazer a tranca e a dobradiça. Tá um pouquinho fora de esquadro. uma coisa aqui dentro. Hoje não, que hoje tá calor. Ah, Já era. Júlio. Não fui eu. Foi quem, filho? Fui eu. Olha só, filho. E agora? Não fui eu. Foi quem? Por que mexeu, filho? Caiu. Ah, só caiu, né? Mas assim, o dia que o papai vai tomar, o papai te chama, tá? A porta tá um pouquinho fora de esquadro, vou ter que suspender ela um pouquinho na hora de botar a dobradiça. Aí essa diferença que ficou lá em cima, tá tapando ainda, mas eu vou subir ela aqui um pouquinho, que aí fica um pouquinho em cada lugar. Ficou mais bonita do que era. Ficou bem melhor. Poxa vida. E ali em cima o Dário vai pintar, né? Aham. Só não conseguimos saber se a mangueira resiste ao calor. Não foi liga, aceso, não deu acendeu. tempo. Tomamos banho frio e as crianças de água De balde, porque não, de não cavalo. tinha como tapar aqui pra fumaça não ir pra cozinha nova. E você mostrou o resto da casa como que ficou? Não me lembro. Aqui é a cozinha. Ainda tem coisa para arrumar. A cama mudou de posição. A nossa ficou aqui, a das crianças aqui. E agora a gente pode comprar até uma cabeceira para colocar nela. No Brasil. Aqui não mudou, esse multiuso ficou no mesmo lugar. E do lado de cá agora ficou uma cômoda. E aqui vai ser o rack da televisão. Isso aqui era uma tampa de guarda-roupa que a gente cortou. E fez esse móvelzinho aí, para não precisar quebrar a antiga pia e fazer mais bagunça dentro de casa. E aqui vai ser a caminha da Maria, quando ela já puder dormir. Então agora nós não temos mais cozinha aqui dentro e temos 3 quartos. É conceito aberto. A gente temporariamente cortou relações com a Siriema, tá? Rompemos com ela, porque ela fez uma bagunça nesses vasinhos de suculenta que eu vou te falar um negócio. Não sabíamos, né? No momento da edição desse vídeo eu já estou sabendo, mas nós não sabíamos por que ela arrumou uma implicância com esses vasinhos. Eles estavam todos lá na varanda da casa da Ângela. Ela todo dia lá sapateava todos eles, jogava tudo no chão, arrancava as mudas. Olha, foi até o limite da Ângela falar: tira isso daqui, eu não quero mais plantar planta. Foi uma coisa assim, a gente não conseguiu explicar o que aconteceu. Só que depois que a gente trouxe tudo para cá, na correria, eu botei esses vasinhos de suculenta tudo dentro do carro, tomei os bancos, fizemos isso aí no improviso, pegamos os cavaletes que era do pedreiro, fizemos esse suporte aí. Só que surpreendentemente a Siriema continuou lá na varanda brigando com alguma coisa. Aí o L estranhou aquilo, resolveu vigiar e descobriu que a Siriema não estava brigando com os vasos de planta, ela estava brigando com o vidro do fogão que ela tinha, que a Ângela tinha nessa varanda. Então assim, tava um fogãozinho a gás encostado, os vasos na frente do fogão
e ela brigava com o reflexo dela no espelho, assim como ela está fazendo aqui com o nosso carro agora, né? Eu já mostrei em outro vídeo a Siriema batendo na lataria do nosso carro. E o problema não era as plantas, só que as plantas estavam embaixo, então ela estava brigando com o reflexo do fogão e sapateando em cima das plantas. Mas enfim, já mudamos de lugar, já está aqui, já resolveu. Já voltamos às pazes com a Siriema. Ela está fazendo um ninhozinho dela ali e ela pode ficar aqui de boa. A gente não tinha entendido qual que era a revolta dela com as plantas.